Paz, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 11, e depois Colossenses 1, 16. Efésios capítulo 1, versículo 11, e depois Colossenses 1, versículo 16. Vou ler os dois textos como base para a pregação. Tudo começa com Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida e a minha, e que a gente termine esse culto, de fato, com a bênção dEle, porque Ele é digno de culto, é o único que nós adoramos. Vou ler então Efésios 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Senhor, que Sua palavra triunfe em nossos corações. Ela é viva e eficaz, ela é cortante, ela que gera vida, ela joga luz, ela dá saúde espiritual, dá vigor, abre a mente e o coração e desperta a vontade de viver, de te servir e de fazer tudo o que te agrada. Que ela cumpra esse propósito agora, mais uma vez, como sempre, em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Graças a Deus pela oportunidade que nos dá de estar mais uma vez aqui na sua presença. Vamos pregar sobre o tema Tudo Começa com Deus. Alguém aqui, de fato, que eu ouvi falar, eu sei que todos já ouviram, mas de fato, você já tentou saber de verdade por que você foi colocado nesse mundo? Dizem que a gente não morre sem, pelo menos uma vez, fazer esse questionamento, ficar com essa dúvida e gastar um tempinho da vida fazendo essa pergunta para si mesmo. Por que eu existo? Por que eu fui colocado nesse mundo? Eu já ouvi muita gente se maldizer, já vi muita gente reclamar da sua existência, não só no nosso tempo, mas como na própria Bíblia. Jó mesmo foi um que amaldiçoou o seu dia. Jonas entendeu que era melhor morrer do que viver. Muita gente na Bíblia reclamou da sua própria vida. E depois da Bíblia e nos nossos dias, muita gente não sabe por que vive. E muita gente se mata porque não encontra mais razão para viver. Essa, segundo os filósofos, é uma das questões cruciais da vida. Então, para essa questão, por que fui eu colocado nesse mundo? Para essa questão, você vai encontrar, sem exagero, centenas de respostas em várias áreas das ciências humanas. Filosofia, antropologia, física, em todas as religiões. Todas as religiões têm uma explicação para o sentido da vida. A teologia cristã tem, até eu estava lendo um dia desse, a numerologia. Os caras usando os números, tentando explicar a vida das pessoas, a razão de viver da vida das pessoas. Mas se você quiser a resposta certa, sem nenhuma arrogância, jamais sem nenhuma manipulação, se você quiser mesmo, deseja, que eu tenho certeza que todo mundo deseja a resposta certa, por que eu existo? Aí precisa ter um pouquinho de humildade para começar por Deus, tentando dar essa resposta para você, não pelas filosofias, pelas ciências humanas, pelo seu próprio pensamento, mas a melhor forma de quem já estudou, já garimpou, já foi, já voltou, já deu muitas voltas, já leu, já ouviu pessoas, já leu um pouquinho da história, já ouviu os seres humanos, já despediu pessoas que terminaram com a sua própria vida, que ouviu a família dessas pessoas. Quem vive esse drama dentro de casa, sabe que a resposta mais coerente, que vai satisfazer a alma, precisa colocar em primeiro lugar Deus nessa busca. Se tirar Deus, você vai vagar
vai se desesperar, vai se complicar em algum momento da vida e poderá, de fato, viver uma vida de agonia. E a vida precisa de paz, gente. Precisa ter paz na alma. Você não consegue viver se não tiver paz. E essa é uma questão crucial, que pode tirar ou colocar paz no teu coração. Esse texto que a gente leu, os dois textos, tanto o de Colossenses como o de Efésios, eles mostram que você foi criado por Deus. Você foi criada por Deus. E ele diz que você foi criada não apenas por Deus, mas você foi criada para Ele, para Deus. E geralmente as pessoas ficam intrigadas quando procuram pelo sentido da vida. É que normalmente fazemos perguntas erradas sobre nós mesmos, sobre essa questão, né? Se nós fazemos perguntas voltadas para nós mesmos, vai ser difícil, gente, encontrar uma resposta que satisfaça a alma humana. Tente fazer perguntas sobre você a partir de você. Você vai ter muitos problemas. Que a gente já é uma confusão. A gente já é desorganizado internamente. Então, qualquer resposta que você quiser sobre você mesmo, a partir de você mesmo, já partiu da premissa de pressupostos totalmente equivocados. Normalmente fazemos perguntas a partir da gente. Por exemplo, o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Geralmente as perguntas que mais interessam a nós partem de nós mesmos e sobre nós mesmos. Vocês podem prestar atenção que raramente, quando a gente faz alguma pergunta sobre nós mesmos, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Porque se estamos interessados em saber algo sobre nós mesmos, é até meio natural que partamos de nós próprios. E aí já é um erro gravíssimo. Porque primeiro que você e eu nunca gerou vida para si próprio. A nossa vida não veio de nós mesmos. Nós não temos o poder de gerar vida para nós mesmos e nem de mantê-la. Então, toda pergunta sobre você, partindo de você, já tá na caminhada errada, né? Essas perguntas se tornam mais comuns nos inícios de ano. Vamos estar em novembro, e ainda devo fazer uma pregação sobre a volta de Jesus antes do ano terminar. Geralmente, quando vai começando o ano, as pessoas começam a pensar em si mesmas. Um novo ano, o que elas vão fazer, o que elas querem ser, o objetivo delas, os alvos. As pessoas têm muitas expectativas em relação a elas próprias na chegada de um período novo. E nos finais de anos, a gente pergunta: quais são os meus sonhos para 2019? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições? Só que fazendo essas perguntas, você vai se frustrar no final de 2019. Porque você não tem esse poder, e nem eu, de definir o seu amanhã, o seu futuro, conquanto a Bíblia nos ensina a planejar a vida. Mas podemos até planejar dinheiro, podemos até planejar uma viagem, estudos, mas a vida, a paz, a felicidade, a alma, isso você não tem como colocar numa planilha. Porque se você crê que você foi criado por Deus e para Deus, logo a resposta para as perguntas cruciais da tua alma tem que vir dele. Ou então você não encontrará a resposta e virá mais um outro ano. Um dia desse um irmão me convidou para ir à praia, e ele perguntou para a gente se o senhor não se importar para a gente dar um pulinho nas ondas lá. Eu digo: não, companheiro, eu não acredito nisso não. A mãe me convidou, um irmão da igreja, não é daqui dessa igreja, né? Ele se veste de branco e dá lá, pula 7 ondinhas. Ele acredita nisso. Eu disse: irmão, fique tranquilo, que os discípulos de Jesus criam até em fantasma, fica tranquilo. E na Bíblia, gente, nós lemos, por exemplo, no livro de
de Jó. Vamos ver se está aqui. Opa, passou? Tá, livro de Jó. Vamos ler esse texto aí? O que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, irmão? Da gente fazer as perguntas certas sobre nós, sobre aquilo que é mais importante para a gente ser feliz. Vamos ler, ó. Na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ele tem os 365 dias da tua vida na mão dele. Você não sabe amanhã, domingo, dia 4, né? Ele sabe. Ele sabe, pastor Israel, até dezembro de 2019, tudo que vai acontecer lá naquele sítio, lá nos escritórios, nessa Fernão Dias, comendo esse pãozinho da padaria quente que o senhor gosta. Ele sabe todos os dias, porque todos os dias dos seres humanos está nas mãos dele. Já começa por aí o entendimento da revelação do Evangelho, que ilumina a nossa mente sobre as questões cruciais da vida. Nunca se pergunte sobre você mesmo a partir de você próprio. Entendeu? Quiser saber sobre você, por que você existe, por que você está nesse mundo, comece fazendo perguntas para Deus. Converse com Ele. Você veio dele e você é para Ele. Amém? Então, ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes famosos, palestrantes famosos, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. Quem quiser tentar, tente. Não vai conseguir. Meus meninos, vocês conhecem, são 2 meninos, eles vivem criando geringonças. Que tem uma aula lá, um dia lá, acho que na quinta-feira, na escola deles, e é uma aula sobre criação de coisas, inventar coisas lá. Ficam lá até 2 horas da tarde inventando coisas. E aí eles inventam e de vez em quando eles trazem uma dessas geringonças. E aí ficam me esperando, imagina. Tem que prestar atenção em cada um dos detalhes. Costa vai doendo e você tem que estar ali. Toda a explicação do negócio que foi criado ali. E com aquele orgulho, aquela alegria, né? Porque só eles podem explicar, gente, aquilo. Aquele negócio que para mim não tem sentido nenhum. Mas para eles é o Criador. É o Criador na minha frente ali, ó, explicando a sua criação. Né? Enche o peito e se acha. Ninguém pode explicar aquilo ali. Só eles podem explicar. Porque eles criaram. Eles idealizaram. Eles juntaram os materiais. Eles formaram. Eles concluíram. E aí está na sua frente a sua maior criação. Motivo de seu orgulho. Querem mostrar para o pai. Que criança que não faz isso? Que pai que não deve dar atenção num momento sublime como esse? Vocês conseguem imaginar a alegria de Deus quando criou você e quando você ficou pronto, Ele fez assim e você se tornou alma vivente, amém? Não dá vontade de aplaudir o Criador nessa hora? Pois é, aí pode fazer, não é pecado não. Você não aplaude artista? O maior artista é Deus que te criou e que criou todas as coisas. Então, esses meninos, essas crianças, elas fazem isso. E a coisa criada não pode explicar a si próprio. A criação não pode explicar a criação, meus irmãos. Isso é impossível. Só o Criador pode dizer para que o ser criado foi criado. Por que ele existe? Somente o Criador, ou se ele deixou algum manual, pode mostrar a utilidade da criação. É o que se passa com a gente. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo, concentrando-se em si mesma.
Isso é uma pregação muito séria, não é porque eu que estou pregando, é porque, como eu disse, as pessoas se angustiam demais. As pessoas tomam decisões equivocadas que vão trazer tragédia para as suas vidas, porque elas não têm essa verdade centrada, introjetada, cristalizada dentro de si. E elas passam a viver com base em pressupostos falsos. Esse ponto, gente, gera outros pontos falsos. Assim como esse ponto pode gerar outros pontos verdadeiros, se bem firmado. A partir do momento que eu sei de quem me criou e para quem eu vivo, meu amigo, isso muda tudo na sua vida. É uma verdade muito poderosa. Você e eu devemos procurar o Criador. Se você quiser a resposta mais importante para a sua vida, procure o seu Criador. Ele vai explicar para você como Ele fez você e para que Ele fez você. Acho que você deveria se interessar por isso. Isso não é só uma questão filosófica, antropológica, sociológica. Essa é uma questão pessoal. Devia ser de alto interesse seu compreender isso. Você e eu só existimos porque Deus deseja que a gente exista. Você é fruto do desejo de Deus. Deus quis que você existisse. Isso nasceu no desejo dele. Eu vou fazer a Anitta existir. Ela vai ser conhecida, ela vai morar no país Brasil. Ela vai ser morena. Ela vai me conhecer, ela vai me servir. Ela vai ter tantos anos de vida. Isso é desejo de Deus para você. Dá uma respirada aí, por favor, bem fundo. Você está vivo porque Deus soprou o Espírito. Tu está respirando porque Ele quer que você respire. No dia que Ele não quiser mais que você respire, você vai parar de respirar. A gente lê na Bíblia que você e eu fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto não compreendermos isso plenamente, não apenas aqui no intelecto, enquanto esse negócio não descer para o coração, você vai viver vagando por aí. Então, a vida não terá muito sentido para você enquanto você não entender essa verdade e crer nela. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado. Qual é o nosso propósito, qual é a nossa importância e qual é o nosso destino. Só Deus pode explicar isso para nós. Começo, meio e fim. Então, se para essa questão, afinal, por que eu estou aqui, você não buscar a resposta em Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai. Na verdade, encontrará muitas, mas nenhuma vai preencher o vazio do seu coração. Muitas pessoas tentam usar Deus para se tornarem pessoas melhores. Muita gente usa Deus para se tornar pessoas bem-sucedidas. Muita gente usa a religião para ter sucesso na vida, conquistar os seus objetivos, citam o nome de Deus, citam a Bíblia. Então, em lugar algum, vai se encontrar a ausência plena de Deus, porque a própria Bíblia diz que até as pessoas que dizem que não existem, elas estão mentindo, porque em nenhum lugar da Bíblia está dito que os seres humanos criados por Deus têm essa faculdade de negar a Deus sendo honesto consigo mesmo. Vocês sabem que não tem nenhum texto na Bíblia que fale de ateísmo, né? E que ateísmo é uma desculpa humana. A Bíblia trata como rebelião. E em algum texto na Bíblia trata até como loucura. A Bíblia diz o louco em seu caminho, não a Deus. A Bíblia diz que tudo que de Deus se pode conhecer, Deus lhe manifestou e claramente se entendem pelas coisas criadas. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível um ser humano, com exceção dos bebezinhos que não sabem fazer diferença entre a mão esquerda e a mão direita, com exceção das pessoas que têm enfermidades mentais, todas as pessoas sabem que Deus existe. Portanto, muita gente não admite, mas sabe que Deus existe.
E ao saber que Deus existe, sabe que tudo vem dele, mas não admitem por rebeldia, conforme o Evangelho ensina. E nessa rebeldia usam Deus apenas para os seus próprios interesses, mas isso não vai satisfazer o desejo dos seus corações, mesmo usando o nome de Deus, quando interessa, quando importa, né? De uma forma utilitarista. Tem muita gente também que lê livros de autoajuda a fim de descobrirem o propósito para a sua vida. Muitos livros normalmente sugerem o seguinte, alguns que eu li para preparar essa mensagem, né? Diz assim, uns 3 livros que eu consultei, de autoajuda. Para achar o propósito da vida, aí vem as dicas. Dê importância aos seus sonhos. Outra que eu achei num outro livro lá. Defina claramente os seus valores. Outra. Estabeleça suas metas. Nada disso está errado, irmãos, para outras áreas da vida. Mas se quiser achar o propósito da vida, isso aqui é totalmente equivocado. Tem mais outro que eu anotei aqui, ó. Tenha grandes objetivos. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em si mesmo. Não desista. Isso aqui dá certo para você ser um bom profissional, para você ser uma pessoa respeitada, para você conquistar os espaços com disciplina. Isso não vai fazer você preencher o vazio da tua alma, porque são respostas suas para você mesmo. É um manual criado por você, sendo que você não criou você. Você não originou você. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, ó, sobre essa autoajuda. Vamos ver. Mateus 16, 25. Vamos ver o que Jesus fala para nós. Vamos ler? Na sua mão está a vida de todos. Desculpa, eu quero o de baixo ali, ó. Isso. Aqui está emendado ali. Vamos à segunda leitura no aspas lá. Ó. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A autoajuda não é, sinceramente, irmãos, eu acho que eu não sou um homem fanático. Eu não acho ela toda inútil. Todo ensinamento tem proveito se for bem usado. Para o bem. Mas veja, autoajuda é ajuda para você próprio. Para achar o sentido da vida não funciona. Para trazer paz para o coração não vai funcionar. Para saber o motivo da tua vida, a razão do teu viver, não vai funcionar a autoajuda. Quem quiser salvar a sua própria vida, já perdeu. Quem diz isso é Jesus. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem somente 2 opções. A primeira é especulação. É especulando. E essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço, elas teorizam, fazem suposições, ficam filosofando e imaginam algo, e aí depois que elas imaginam algo que vem na mente delas próprias, elas dizem, eu acho que, eu entendo que, eu penso que, na minha opinião, e aí fica. Escrevem livros, fazem peças, sabe, poesias, músicas, todo tipo de arte, com base na especulação. A vida passa a ser regida por palpites. Imagina a tua vida ser regida por palpites dos outros. A vida passa a ser organizada, orientada pelaquilo que de melhor o ser humano pode imaginar sobre si próprio. A filosofia, gente, é uma ciência importante, tem o seu lugar, a gente respeita, mas quando se trata de determinar o propósito da tua vida, mesmo a pessoa mais sábia, mesmo o filósofo mais festejado, estará apenas supondo, conjecturando
especulando. E eu, como pastor, diria para você, não faça isso com a sua vida. Não baseie sua vida com base em especulação, em palpites. Sejam ou venham esse palpite das pessoas mais inteligentes que possam haver no planeta Terra. Um professor de filosofia escreveu certa vez para 250 filósofos, os mais conhecidos. E ele fez a seguinte pergunta para esses 250 filósofos: qual o significado da vida? E aí esperou a resposta dos 250 homens mais famosos do tempo dele. Alguns deram seus melhores palpites, palpitaram. Outros admitiram ter inventado o propósito. Isso aqui fui eu que criei. Alguns foram bastante honestos e responderam que não faziam a menor ideia por que eles existiam e por que eles escreviam e pensavam tudo que pensavam. Mas, felizmente, há uma segunda opção, além da especulação. A segunda opção chama revelação. Diga essa palavra, revelação. Tem a especulação e tem a revelação. Nós podemos, nós que cremos aqui, abrir a Bíblia e ler o que Deus revelou. Nós podemos ouvir a opinião de Deus. Nós podemos ouvir a sabedoria de Deus. Nós podemos ouvir o que Deus fala sobre a nossa existência. Nós temos a Bíblia. Nós temos essa fonte chamada de revelação. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Os meninos e meninas que criam invenções feitas de latas são as únicas pessoas que podem explicar aos pais a utilidade delas, como eu já falei aqui. Então, da mesma forma, para você descobrir o real propósito de sua vida, pergunte para Deus. Você tem coragem de hoje nesse culto aqui perguntar para Deus assim, Deus, por que eu existo? E não seja incrédula, não seja incrédulo. Como a Bíblia diz, ser crente. Não se surpreenda se o Espírito Santo falar algo poderoso para você. Que essa é uma resposta de profundo interesse de Deus. O interesse de Satanás é que você se descole de Deus. Que você se secularize. Que você se agarre a palpites e especulações humanas. Esse é o interesse de Satanás, sem nenhum fanatismo. O interesse de Deus é que você esteja mais próximo dele. Então, ele é o mais interessado em revelar para você a razão da sua existência. O próprio Espírito incomodará você a buscar essa resposta. E a melhor resposta, a única resposta, está em Deus. Deus não nos deixou às cegas, irmãos. Deus não deixa a gente filosofando e supondo coisas a vida inteira. Uma hora o filósofo vai ter que ouvir a voz de Deus. Eu digo para vocês, nenhum filósofo morre, nenhum filósofo desce à tumba sem antes Deus se revelar para ele, e ele vai ter que decidir. Porque é isso que a Bíblia diz que Deus se revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Deus se revela, Ele é onipresente, Ele fala com todos os seres. Deus não abandonou sua criação. Então, Ele claramente revelou pela Bíblia seus propósitos para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual do proprietário. Você abriu aqui, é o seu manual. Como eu funciono, quem eu sou, de onde eu vim, como eu devo funcionar. Está aqui, na Bíblia. A Bíblia Sagrada. Ela explica por que estamos vivendo, como a vida funciona e o que evitar e esperar do futuro. Estava estudando há pouco ali com a Camila, uma crente nova aqui na igreja. Eu estava mostrando para ela sobre o Espírito Santo, que ele revela o presente e revela o
futuro, para que ela fique calma, para que ela viva segura, para que ela não se desespere e tenha confiança no Deus que a salvou. Então, para saber o propósito da sua vida, você deve se voltar para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Use a sabedoria do mundo para ser um bom profissional. Para que serve a sabedoria do mundo? Para você ser um bom profissional. Mas a sabedoria do mundo não pode entrar no teu coração e nas juntas e medulas discernir os segredos do coração, porque essa é uma missão exclusiva da palavra de Deus, que é viva e eficaz e poderosa. Só o Evangelho desvenda os mistérios da alma e é capaz de transformar trevas em luz, morte em vida, condenação e salvação, guerra em paz. Só o Evangelho. Em Efésios 1, olha só, vamos ler com calma esse texto. Opa. Vamos ler com calma, porque esse texto é muito profundo, isso é uma revelação profunda do Espírito Santo sobre você. Então, se tenha interesse sobre você, porque Deus tem. Olha que revelação sobre você. Vamos ler com calma. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Pare aí, olha aí. Todas as coisas existem, são feitas. Como? De acordo com o plano dele e com a decisão dele. Vamos continuar? De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia, o quê? Resolvido desde o princípio. Para aí. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com calma, gente. Não pode ler correndo. Não estamos lendo a Folha de São Paulo, a revista Veja. Estamos ouvindo Deus, é Deus falando com a gente ali, É de acordo com a vontade dele, e com aquilo que ele havia resolvido lá na eternidade. De onde você vem? Você não é o fruto de um acidente. Você não veio de um animal que evoluiu e deu em você. Também não foi resultado de uma explosão. É um ser chamado Deus que te projetou lá na eternidade. A última parte, vamos lá. Deus nos escolheu, presta atenção, para sermos o seu povo por meio da nossa união com quem? Com Cristo. Vamos glorificar a Deus? É Deus que te escolheu para ser povo dele, mas por meio de quem? De Jesus. Tudo idealizado, tudo intencional, tudo planejado. Tá? De uma forma assim magnífica que a palavra de Deus nos ensina. Esse verso, para a gente concluir esse sermão, nos dá 3 descobertas, já que essa é uma questão que você precisa descobrir, né? Que você não pode morrer sem responder isso para você, e quanto mais cedo, melhor. Então esse texto aí revela aí 3 descobertas a respeito do nosso propósito de vida, né? Vamos então primeiro aí. 3 descobertas a respeito do sentido da vida. Vamos ver a primeira descoberta? Vamos ler junto, a parte de cima, por favor. Precisamos ter um relacionamento com Jesus. Você nunca vai descobrir, nunca, sem exagero, nunca vai descobrir por que você existe, a razão do seu viver, o propósito da sua existência, se você não buscar ter um relacionamento sério com o Senhor Jesus. Por quê? Porque a parte lá do versículo que nós acabamos de ler, diz isso aí, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com quem? União com Cristo, união, aqui, união. Você só vai, o propósito de Deus é você ser dele, porque ele te criou para ele. Mas isso só pode acontecer por meio de quem? De Jesus. Se você é apenas uma religiosa, um religioso que vem à igreja apenas aos sábados, e apenas ao culto, e não tem mais nenhuma relação com nada, você nunca vai encontrar o propósito da sua vida. Você vai vagar a vida inteira, você é um religioso apenas. Para ser de Deus, povo de Deus, posse de Deus, para estar ligado com Deus, o Criador da tua vida e o mantenedor dela,
somente com uma relação profunda com Jesus Cristo. Tem que conversar com Jesus todo dia, sério, gente. As perguntas que você faz para o seu pai, faz para Jesus antes. A pergunta que você faz para si próprio, faça antes para Jesus. Qual a pergunta mais importante que você faria sobre si mesmo? Pergunta esse negócio para Jesus. Aprenda a conviver com Jesus. Como você convive com a sua família, como você convive com seus amigos. Você faz pergunta, você manda mensagem, você conversa, você almoça. Você às vezes até dorme na casa de um amigo, de uma amiga. Você tira férias junto com o pessoal que você ama. Você desenvolve laços profundos que duram a vida inteira com algumas pessoas. Eu conheço gente que tem amigo desde o primário. Um dia desse morreu uma equipe de argentinos, de homens, morreram num acidente aéreo. Eles eram amigos desde criancinhas, se formaram e estavam indo para um outro país para festejar o aniversário de um dos amigos que foram morar no outro país. E aí o avião caiu e eles morreram. Mas eram amigos há mais de 40 anos. Dividiam tudo. Jesus disse assim: não vos chamo mais de irmãos, mas de amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem é o nosso melhor amigo, gente? É Jesus. Tem uma música que diz assim: conheci um grande amigo. Vamos lá? Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Chega, porque agora já aumentou muito o tom para mim, já vai ficar feio aqui no microfone. Não, gente, você quer saber para que você existe? Você precisa desenvolver um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor Jesus. A partir de hoje, fala muito no nome dEle. Conversar com Jesus e ler os evangelhos, os 4 evangelhos. E quiser saber a explicação, leia Colossenses. Quer saber quem é Jesus? Leia Colossenses. Explicação profunda. Eu quero conhecer Jesus. Leia Colossenses. Leia em 2 traduções, pelo menos. Leia numa tradicional, uma revista corrigida ou atualizada, e leia numa NVI ou numa Bíblia Viva, numa tradução da Bíblia Viva, ou uma outra desse naipe. Para vocês verem a explicação que o apóstolo Paulo dá sobre a pessoa de Jesus. Você pode conhecer e se relacionar com Cristo Jesus. Tá? Você descobre a sua identidade e propósito para a vida através desse relacionamento com Jesus, porque foi Ele que fez. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, e tudo é por Ele e para Ele. E sem Ele, nada que foi feito se fez. Paulo chega a dizer que nele tudo subsiste. Desculpa aí, respira de novo aí. Nele tudo subsiste. Tudo subsiste nele. Então não tem como você encontrar razão de viver se você não conhecer, a partir de hoje, buscar conhecer melhor Jesus e ter um diálogo diário com Ele. Tá? Segundo motivo, vamos ver aí? Vamos ler primeiro a primeira parte. Precisamos crer que Deus pensou em nós antes de a gente pensar nele. Então, antes de ficar fazendo pergunta para você, especulando, eu penso isso, eu quero isso, eu desejo isso, não é que a gente esteja pregando que você tem que se anular e que seus pensamentos não façam sentido. Afinal de contas, Deus deu esse cérebro para você pensar. Tem um livro de John Stott, um teólogo muito respeitado, chamado Creia Também Pensar. Acho que todo mundo, depois da Bíblia, deveria ler esse livro, pelo menos. Porque lá ele vai ensinar, com base na Bíblia, que o nosso cérebro é, obviamente, onde está todo o sistema neurológico, onde está toda a funcionalidade do nosso corpo, de onde vem todo o entendimento, toda a ordem para a gente viver, e usar bem essa máquina magnífica que somos nós. E lá ele diz que, com base na Bíblia, que as pessoas que abrem mão de pensar,
de elaborar, de raciocinar, de refletir, de alimentar a mente, de desenvolver raciocínios, elas terão que dar conta diante de Deus, porque Ele mostra lá com contundência que esse cérebro aí é para ser usado, é para desenvolver sabedoria, conhecimento, inteligência espiritual, como está em Colossenses, para fazer tudo o que agrada a Deus. E aí você vai encontrar o sentido da vida. Então, a gente precisa acreditar que antes da gente pensar, porque temos mente e, portanto, pensamos, Deus já tinha pensado num cérebro para a gente pensar. Você só pensa porque Deus criou uma máquina que pensa, porque você é um ser pensante. Então não tem como sequer povoar na tua mente a ideia uma ideia inteligível sobre a tua existência, sobre o teu propósito, sem que a gente saiba que Deus pensa em nós, que Deus elabora projetos para nós, que Deus cuida de nós, que Deus está o tempo inteiro preocupado com a gente, programando bênçãos para nós, na nossa trajetória inteira de vida. E quando você crê nisso, você se liberta. Você vai ter informações que vêm dEle, porque você crê e sabe que Ele está pensando em você, que Ele está elaborando coisas para você, que Ele está projetando você. Como diz o texto aí embaixo, na parte do versículo 11, de acordo com a sua vontade, e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Que Ele já te planejou, Ele já te projetou. Chama predestinação, ou predestino, ou destino prévio. Ele já criou todo um destino para você, respeitando a tua liberdade. Entendeu? Mas está tudo planejado. E tudo que Ele planejou é bom, amém? É bênção para a sua vida. E, então, isso é anterior ao teu nascimento. Vamos ler essa parte de baixo, porque isso é você antes de nascer. O espermatozoide do seu pai ainda não tinha se juntado ao óvulo da sua mamãe. Ainda não tinha acontecido a fecundação. E olha aonde você já existia. Vamos ler? De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele é resolvido. Ele estava ali, planejando você ali, na pranchetinha dele, lá na eternidade, Ana Guida. Ela está aí? Não, né? Aí traçou direitinho lá, tá? Espermatozoide do macho. Ana Guida. Colocou na pranchetinha dele lá. Você foi projetado dessa forma. Entendeu? Quando você crê nisso, entende isso, você encontra o sentido da vida. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você vai. Isso é muito lindo, eu acho. Deus estabeleceu o propósito para a sua vida antes que você existisse. Como é que você se sente em ouvir isso? Consegue perceber o seu valor? A sua importância? Diga assim: Deus me ama antes de eu existir. E me amará por toda a eternidade. Você pode glorificar a Deus? Cara, quando você conhece isso, doutora, você se enche de alegria e de ânimo. Porque isso é se encher de Deus, o teu Criador. Aí você pode acordar em São Paulo, enfrentar a poluição, o trânsito, a violência, enfrentar todo tipo de crise, porque você sabe que você foi projetado antes. Deus te ajuda agora no presente, te ajudará a vida inteira. E depois do túmulo, Ele vai te arrancar de lá e vai te levar para a eternidade, para morar com Ele para sempre. Amém? Por último, aliás, eu quero ler um versículo com você, que prova isso que eu falei. Esse você leia com calma, por favor. Tá? É para você esse texto aí. Vamos ler? Porque os que dantes conheceu no passado, também os predestinou presente, futuro.
que dantes conheceu, já conhecia você dantes, lá na eternidade. Você que ele conheceu lá, ele te predestinou aqui no presente. Ó. E o resultado final do trabalho dele, você vai ser parecida com Jesus. Você vai ser parecido com Jesus. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na tua vida. Depois da volta de Jesus, essa parte final irá ser concretizada. Tá? Você pode escolher profissão. Está dentro do teu livre-arbítrio. Você pode escolher com quem você vai se casar. Está dentro do teu livre-arbítrio. Você pode escolher seus passatempos. Está dentro do teu livre-arbítrio. Muitas coisas na vida você pode escolher, mas você não pode escolher o seu propósito. O propósito da tua vida, Deus não te deu esse direito. Quem te criou e te elaborou, não deu para você essa autoridade. Você não tem direito de projetar o seu propósito, o propósito da sua existência, porque ele já foi projetado quando você foi projetada. Já está posto pelo Criador. Ele disse assim: eu vou criar essa mulher loira, essa mãe ali, esqueci o nome dela. Shirlene. Eu vou criar ela para a minha glória. Esse é o meu propósito. Ela vai existir e vai me glorificar. Ela não pode mudar isso. Todos nós não podemos mudar, porque todos nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? E é para isso que nós existimos, para glorificar o nome dEle. Por isso que é muito triste quando a gente vê um homem e uma mulher desancando Deus, abrindo a boca e blasfemando contra Deus. São rebeldes, a Bíblia os chama de rebeldes ou de loucos. E a terceira e última descoberta. Vamos ler a primeira parte lá, ó. Precisamos saber que o propósito de nossa vida faz parte de um propósito maior. Você não pode pensar egoisticamente, mesmo que você descubra o propósito da sua vida, que você descobre em Jesus. E você descobre também, crendo, né, que o Senhor tem propósito, te criou e tem ideias e cuida de você. Quando você descobre essas duas coisas anteriores que nós falamos, você descobre que você não pode, mesmo descobrindo que tem um propósito de glorificar Deus, pensar nisso egoisticamente. Bom, se agora descobrir o propósito da minha vida, que o resto se dane. Absolutamente, porque o propósito da tua vida está projetado dentro de um propósito maior, abrangente, coletivo, imenso. Vamos ler o que está embaixo? Ó. De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Agora, Deus nos escolheu para sermos seu povo, multidão incontável, como a areia do mar, que estarão diante do Cordeiro naquele dia eterno. Você que foi feito para a glória de Deus individualmente, faz parte, Camila, de um propósito maior, gigante, imenso, que é fazer parte de um povo que vai viver com Deus por toda a eternidade, glorificando, exaltando o nome dEle. Fica em pé em nome de Jesus. Se puder levantar glorificando aquele que te criou, te planejou, te projetou, nesse culto é muito bom, é muito importante. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você se sente perdido a respeito do seu propósito na vida, anime-se. Pensou em desistir da vida? Quando o Espírito Santo faz essa pergunta, faz um pastor fazer essa pergunta, ele sabe o que está fazendo, gente. Aqui, como em qualquer lugar, tem gente que pensou em desistir da vida. Em casa, na casa de muitos de vocês, há pessoas que estão pensando em desistir da vida. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então, anime-se. Anime-se. Você não foi feito para isso. Você vai viver todos os dias que Deus planejou para você viver. E em todos esses dias, os propósitos eternos dele serão cumpridos, porque os propósitos de Deus não podem ser revogados.
a vida começa e a vida termina com Deus. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha o teu olho nesse momento. Tenha uma atitude de gratidão nessa igreja, nesse culto, final de culto. Aquele que te elaborou na prancheta. Gabriela, João, Alex, Kátia, Ana, Francisco, Osni, Edson, todos na prancheta de Deus, cada um de forma singular. Este aqui vai ter esse jeito, esse aqui vai fazer isso, este aqui vai compor, este aqui vai cuidar de pessoas doentes, esse vai fazer cirurgias, esse vai administrar questões difíceis, esse vai ser comprador e vendedor, essa vai ser regente, esse vai advogar, esse aqui vai secretariar, esses aqui vão cuidar da higiene da cidade, cada um nas pranchetas de Deus, cumprindo o propósito de amor que Ele planejou. Senhor nosso Deus, nesse culto a gente quer te agradecer pela verdade revelada na Bíblia. Não especulação, mas revelação de que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, quando ainda não existia terra, quando não existia humanos, nós existimos na sua mente de amor e no seu coração. E hoje o Senhor aqueceu essa verdade no nosso coração. Que essa verdade de fato aqueça e faça a igreja levantar a cada manhã com uma imensa vontade de viver e de adorar o Teu nome, de Te glorificar e dizer assim: nós existimos para a Tua glória, ó grande Deus. O nosso coração treme de alegria e de emoção, porque a gente sabe que nós viemos do Senhor. E a gente quer compor música, a gente quer ensaiar música, a gente quer compor poesia, a gente quer compor pregações, a gente quer falar, a gente quer viver para a Tua glória. A gente quer promover cultos lindos. E todas as mudanças que podem acontecer conforme os tempos na igreja venham para que essas verdades da vida se tornem ainda mais relevantes, meu Deus, pela expressão de arte, e muita arte cristã, espiritual, para que as mentes entendam que o Senhor é Deus, Criador e mantenedor de toda a vida e de toda a graça e de todo o poder. Nós oramos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus.